Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso grupo de estudos, da nossa Mentoria Elite. É um prazer estar falando com você e hoje nessa aula eu quero continuar o estudo do direito constitucional que nós paramos na última aula, no artigo 5º, né, no começo ali dos direitos e garantias individuais. E aí nós estabelecemos as diferenças entre direito e garantia, nós entendemos quem eram os titulares desses direitos e garantias e aprofundamos bastante isso, né? E também nós vimos aquele rol dos primeiros 5 grandes direitos que constam no caput do artigo 5º, que são a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, ok? Agora, o que nós temos que fazer para o nosso material ficar muito completo? Nós precisamos analisar inciso por inciso do artigo 5º, porque esse é, sem sombras de dúvidas, o tema que mais já apareceu em concursos do Brasil. E quando o seu concurso ele trouxer o programa de Direito Constitucional e ele trouxer essa parte especificamente, você pode ter certeza que esse tema vai estar presente, ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Deixa eu pegar aqui os slides e a gente vai fazer esse estudo juntos aqui, tá? Essa aula ela vai ficar bastante longa, então a gente vai dividir em algumas partes. Provavelmente deva dar aí umas 5 a 6 partes, para que a gente possa ver com muito detalhe, com muita qualidade. Que eu não vou apenas me contentar em ler os incisos para vocês. Isso você faz em casa para aquele tipo de questão que eventualmente venha do texto seco da lei, né? A gente vai, obviamente, analisar o texto seco da lei, mas fazendo os devidos aprofundamentos que são importantes, tá bom? Então, acho que tá tudo ok. Vamos lá, vamos trabalhar então. Deixa eu pegar aqui os slides e vamos para cima, galera. Se liga só. Primeira parte aqui que eu quero ver com vocês é o seguinte, tá? A gente precisa dar uma olhadinha aqui novamente, retomar aqui o artigo 5º, onde ele fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, tá? Até aqui nós já vimos. O que nos cabe agora? Nos termos seguintes. A partir desse momento, a gente vai analisar os 79 incisos que são aí fazendo parte, né, que estão fazendo parte do nosso artigo 5º. Sem sombra de dúvidas, também é um dos artigos e, quiçá, salvo engano, é o maior artigo de uma lei brasileira, tá? São 79 incisos. Para quem está começando agora no mundo do direito, esses numerais em romanos aqui, eles significam incisos, tá? Eles são a representação do inciso. Bacana? E ele começa justamente falando o seguinte, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Isso aqui a gente já analisou bastante, aqui é a materialização do princípio da igualdade, tá? Vamos ajeitar isso aqui para ficar decente, que a letra do professor é pior que letra de médico, tá? Você já sabe disso. Princípio da igualdade, ok? Princípio da igualdade. Só que aqui nós temos a materialização da igualdade formal, tá? E essa aqui não é a igualdade adotada no Brasil. Você sabe que a igualdade adotada pelo Brasil foi a igualdade material, ok? Não esquece disso. Você já teve uma aula, na aula passada, tudo sobre o princípio da igualdade. Certo? Aí nós vamos para o inciso 2. O inciso 2 também bem importante. Ele fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos duas coisas importantes aqui. Nós vamos ter o princípio da legalidade aqui no inciso 2 e também nós precisamos, dentro do inciso 2, trabalhar com a ideia da reserva legal, tá? Trabalhar com a ideia da reserva legal. Então, juntos aqui, vamos começar a esmiuçar, tá? Esse princípio, então, esse inciso, ele vai te trazer o princípio da legalidade, tá? O princípio da legalidade,
que vai se aplicar de uma maneira para nós, particulares, nós cidadãos, e para o poder público, para a administração pública, tá? Quando você for estudar isso, você aproveita e dá 2 em 1 aqui, tá? Porque você aproveita isso lá para o direito administrativo também, quando você estuda os princípios do artigo 37, que você já teve essa aula também comigo, do artigo 37, o nosso macete lá, o LIMP, né? A gente viu que a legalidade, ela vai se desdobrar em 2 aspectos. Um para nós particulares, que significa que nós podemos fazer tudo aquilo que não é proibido. Se não tem uma lei, tá? Se não tem uma norma, se não tem um regulamento, um decreto dizendo que a gente não pode fazer alguma coisa, significa isso ser um permissivo legal, tá? Já para o poder público significa diferente. Significa que a administração pública, o poder público, né? A ADM pública, ela só pode fazer aquilo que é permitido pela lei. Ou seja, quando a lei não fala nada, a omissão do Estado, ela é um impedimento para a administração pública, ao passo que a omissão para nós cidadãos é um permissivo, ok? Então essa é a primeira ideia que você precisa entender e levar do princípio da igualdade aqui do inciso 2 do nosso artigo 5º, tá? E esse princípio da igualdade, ele se apresenta quando a nossa Carta Magna, que é um dos nomes que a Constituição Federal recebe também, tá? Então, Constituição Federal, Carta Magna, Carta Política, Lei Maior, Lei Mãe, são todos sinônimos, alcunhas da nossa Constituição Federal, tá? A Carta Magna é muito comum ter provas de concursos apresentarem para você. Então, quando a Constituição ela utiliza a palavra lei em um sentido mais amplo, ela vai abranger não somente uma lei em sentido estrito, tá? Mas ela vai abranger todo e qualquer ato normativo do Estado. Então, aqui a gente vai ter não apenas a lei, mas nós vamos ter decretos, nós vamos ter regulamentos, nós vamos ter as emendas constitucionais, nós vamos ter as instruções normativas, ou seja, todos os mecanismos que o Estado tem de emanar um comando para nós cidadãos, tá? Então você tem que entender essas 2 ideias aqui do princípio da legalidade presente no artigo 5º, inciso 2. Bacana? Então, por meio da legalidade, desse princípio da legalidade, a Constituição ela determina essa submissão, esse respeito à lei e a atuação do Estado dentro dos limites legais, ok? Então você vai tomar cuidado com essa primeira ideia aqui do nosso princípio da legalidade. Bacana? Só que no inciso 2 também, além do nosso princípio da legalidade, a gente vai ter a ideia do princípio da reserva legal, ok? O que significa isso, professor? A ideia da reserva legal é o seguinte, olha só. A Constituição ela exige de maneira expressa que determinada matéria seja regulada por lei formal, tá? Ou por atos com força de lei, como decretos, por exemplo. Então aqui o vocábulo lei, ele está sendo utilizado em um sentido mais restrito, tá? E não amplo. Então, para José Afonso da Silva, que é um dos grandes doutrinadores do direito constitucional, ele vai classificar a reserva legal do ponto de vista do vínculo imposto ao legislador como absoluta ou relativa, tá? Na reserva legal aqui, absoluta, a norma constitucional ele exige que para sua integral regulamentação a edição de uma lei, tá? Formal, entendida como aquele ato normativo que vem lá do Congresso Nacional com todos os procedimentos que a nossa própria Constituição ela estabelece, tá? E aí, como exemplo de reserva legal absoluta, a gente tem, por exemplo, o artigo 37, inciso 10 da nossa Constituição, que fala que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por uma lei específica, tá? Então, todo salário que um servidor público recebe, que a gente sabe que o nome técnico é remuneração, essa remuneração ela vem estabelecida por uma lei. Ela não é assim não da cabeça do legislador ou da cabeça do administrador público, não. Ela vem fixada numa lei. Então, o vencimento, né, a remuneração de um agente da Polícia Federal, de um agente da Polícia Civil, de um guarda municipal estatutário,
de um técnico judiciário, de um analista judiciário, tá? De um juiz, de um procurador, enfim, vem tudo estabelecido por uma lei. Essa é a reserva legal. São algumas matérias, são alguns temas que são reservados para a lei cuidar, para a lei tratar. Bacana? Então, nesse caso aqui, ó, não há espaço para regulamentação por um ato infralegal, somente uma lei. Então, você sempre tem que lembrar daquela pirâmide aqui, tá? A gente tem aqui no topo da pirâmide a nossa Constituição Federal. Aqui no meio da pirâmide você tem as leis e aqui você tem esses atos secundários ou infralegais, tá? Que você tem, por exemplo, instrução normativa, você tem aqui decretos, você tem aqui regulamentos, tá? Você tem diversos outros mecanismos aqui e essa reserva legal, ela atribui alguns temas apenas para as leis cuidarem, para as leis tratarem. Não pode, por exemplo, vir um decreto, um regulamento ou uma instrução normativa cuidar de algo que é somente para a lei cuidar. Então não pode, por exemplo, vir um decreto e falar da remuneração aqui de servidores. Por quê? Porque a Constituição ela disse que somente poderá ser fixada ou alterada por uma lei. Bacana? Então você tem que tomar esse cuidado. O princípio da reserva legal significa isso, certo? Essa questão da reserva legal absoluta ou relativa, como a gente vai ver agora, ela é para uma questão mais aprofundada, tá? Daqui a pouco uma banca CESP, daqui a pouco uma questão aí mais de uma prova de um concurso de nível superior, possa tentar aprofundar um pouquinho mais. Eu já quero deixar isso aqui para vocês como segurança, tá? Como medida de segurança. O básico ali é o conhecimento do texto seco do inciso 2. Saber que no inciso 2 nós temos o princípio da legalidade e da reserva legal. Aqui já é um complemento, é um algo a mais, é um aprofundamento aqui caso a prova precise, né? Caso você precise para uma prova, tá bom? Já na reserva legal relativa, por sua vez, ela fala que a Constituição, apesar de exigir, tá, uma lei informal, ela permite que a lei fixe apenas parâmetros para a atuação do órgão administrativo, que poderá fazer complementos por ato infralegal, que é o que não acontece muito, tá? Acontece muito e normalmente vem uma lei, só que a lei acaba não falando tudo, ela até te dá um direito, ela te dá uma vantagem, um benefício, mas ela não diz de que maneira você vai exercer esse direito, você vai fazer isso, tá? E aí vem um decreto, vem um regulamento, vem uma instrução falando de que maneira você vai exercer esse direito, tá? A gente viu ali do professor José Afonso da Silva, talvez um dos grandes constitucionalistas brasileiros, se não um dos maiores. Ele tem essa divisão da reserva legal em absoluta e relativa, tá? Mas a gente vai ter também para outras parcelas da doutrina, para outros escritores famosos, que a doutrina também afirma que a reserva legal ela pode ser classificada como simples ou qualificada, tá? Então a reserva legal simples é aquela que exige lei formal para dispor sobre determinada matéria, mas não especifica qual o conteúdo ou finalidade do ato, tá? Então nesse caso vai haver uma liberdade aqui maior para o legislador. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 7 da Constituição, ele fala que é assegurada nos termos da lei assistência religiosa nas entidades civis ou militares de internação coletiva. Está muito claro, e a gente vai estudar esse inciso daqui a pouquinho, está muito claro que pode haver a prestação de serviços religiosos, de assistência religiosa nessas entidades aqui de internação coletiva. Está bem tranquilo aqui, tá? Agora, ao ler aqui esse dispositivo, você percebe também que existe uma ampla liberdade para se definir como que vai ser implementada essa prestação de assistência religiosa, porque o inciso não falou se vai ser por meio de os pastores, os padres, os representantes de determinada religiosidade, eles vão até o estabelecimento, se são, por exemplo, os apenados que vão sair, se vão ser os militares que vão ir ou vão receber essas visitas. Então, vai precisar depois, e foi dada uma liberdade para se estabelecer esse procedimento aqui. Tá bom? E a gente vai ter depois a reserva legal qualificada, ok? Que, por sua vez, além de exigir a lei formal para dispor sobre determinada matéria, já define previamente o conteúdo e da lei, né, e a finalidade
desse ato. E aí nós temos como grande exemplo o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, que a gente não vai analisar nessa aula, mas sim na próxima, né? A inauguração do próximo bloco aqui, de direitos e deveres individuais e coletivos, a gente começa com essa partezinha aqui, ó, que é a inviolabilidade dos sigilos das correspondências e comunicações telegráficas, de dados, comunicações telefônicas, né? Salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, ao ler esse dispositivo, você percebe que o legislador ele não terá uma grande liberdade de atuação. A Constituição ela já prevê a interceptação telefônica somente sendo possível mediante ordem judicial e para uma finalidade de uma investigação criminal ou instrução processual penal. Então ela já limita aqui bastante, né? Ela não dá margem para uma questão civil, por exemplo, não. É somente para um inquérito policial, para uma instrução de um processo penal, por exemplo. Tá bom? Então, com isso, só do inciso 2, quem está estudando sozinho, muitas vezes nem imagina, principalmente quem está começando do zero, que pode aparecer tanta coisa ali do inciso 2, né? Então aqui você tem com esse material tranquilidade e preparo para qualquer que seja o nível da questão que se apresente para você, tá? A gente vai fazer muitas questões ao longo da nossa jornada. E aqui, nessa parte da aula, eu só quero te dar um gostinho, eu só quero que você sinta como que esses assuntos costumam cair nas provas, tá? Fica tranquilo, porque ao longo da nossa jornada aqui nós vamos ter aulas específicas de resolução de questões, você já sabe disso. Agora aqui eu só vou te apresentar para fechar esse nosso entendimento aqui. Então uma questão aqui da PGM de Fortaleza, tá? Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza 2017, ela perguntou o seguinte, questão estilo CESP, tá? O princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal. O primeiro, legalidade, pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos em geral. O segundo, reserva legal, consiste na necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feitas necessariamente por lei em sentido formal. E aí, meus queridos, o que você responderia nessa questão? Você colocaria que ela é certa ou que ela é errada? A gente acabou de ver isso, né? Exatamente isso. O princípio da legalidade ele é mais amplo do que o da reserva legal. O princípio da legalidade ele prevê essa questão da submissão e do respeito à lei e aos atos normativos em geral. E a reserva legal consiste nessa necessidade, num primeiro momento, das matérias serem necessariamente definidas por lei e não por algo infralegal, tá? Então a gente tem que é exatamente isso, é exatamente dessa maneira que a gente deve analisar o inciso 2. Bacana? Tranquilos? De boa? Vamos lá para o inciso 3? Bora lá, inciso 3, se liga só. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse inciso aqui, quando ele cai na prova, ele não tende a causar muito problema, porque ele é cobrado muito na sua literalidade, ou seja, direto ao ponto, copia e cola, tá? Então eu vou trazer só um comentário a mais, um aprofundamento a mais, que pode aí, de repente, aparecer na tua prova. Então se liga só. Um dos temas a nível de aprofundamento que pode ser cobrado de ti, com relação ao inciso 3, é a questão do uso de algemas, tá? E como o foco da nossa mentoria elite é carreiras policiais, é PF, PRF, PCs, PMs, né, e guardas civis municipais, de repente pode aparecer uma questãozinha que cobre algo que vai ser do cotidiano de policiais, tá? Então você precisa entender o seguinte, essa questão das algemas, ela já deu tanto problema na nossa história, para o nosso direito, que foi criada até uma súmula vinculante, tá? A gente tem as súmulas, que basicamente é uma compilação de decisões dos tribunais, e acima das súmulas a gente tem uma súmula vinculante, que é algo que já tem um entendimento, muito embora não esteja previsto numa lei, não esteja codificado, já foi tão repetidamente decidido pelos tribunais superiores
inclusive pelo STF, pelo nosso Supremo Tribunal Federal, que já veio pelo próprio STF essa súmula vinculante, tá? Então, uma súmula vinculante só se liga que é somente feita pelo STF, só para você saber. E a súmula vinculante número 11, ela fala que só é lícito, ou seja, só é legal, só é permitido o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física da própria pessoa ou alheia, tá? Por parte de preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão e ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, tá? Esse tema de prisão, de algema, esse tipo de coisa, é algo que nós vamos aprofundar lá no processo penal. Então você tem que dosar as coisas de acordo com a matéria que você está estudando, tá? Para direito constitucional, você só precisa saber que o uso de algemas, a algemação de uma pessoa, ela é uma exceção. Usar algema não é a regra. Você tem que fazer aí a contenção de uma pessoa por outros meios. A algemação, ela é entendida como uma violação da dignidade da pessoa humana, tá? Que é um dos princípios fundamentais que nós vamos ter. Então, a algema, o uso da algema só vai ser permitido quando alguém oferecer resistência ou houver um receio de fuga. Você prendeu a pessoa e se você não trancar ela com as algemas, né, não ali mobilizar ela com as algemas, pode haver um receio de fuga, tá? Ou se houver um perigo para a própria integridade física da pessoa ou para alguém da coletividade. Tá? Isso é muito comum em abordagens feitas em vias públicas, tá bom? Então a gente nem vai aprofundar muito, eu só quero que você, nesse momento, para o direito constitucional, saiba que existe essa questão da súmula vinculante com relação às algemas, tá? Lá no processo penal depois, na parte de prisão, a gente vai aprofundar e fazer todo o estudo que as algemas aí merecem. Tranquilos? Bora, vamos para outro inciso. Esse aqui é um dos clássicos em prova, tá? Artigo 5º, inciso 4 da nossa Constituição, ele fala que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, tá? A partir de agora, meus queridos, a partir daqui, nós entramos em alguns temas muito sensíveis. E muito sensíveis pelo momento que nós estamos vivendo no Brasil, tá? Hoje se fala muito em liberdade de expressão, em liberdade de manifestação do seu pensamento. Em tempos de polarização política, eu preciso te fazer alguns alertas aqui, tá? Fecha a cabeça para opiniões políticas. Você está aqui comigo se preparando para concurso público. A minha opinião, a sua opinião, a opinião de quem quer que seja, não cai no concurso. Você precisa saber o entendimento da Constituição, o que a Constituição fala, e, na verdade, o entendimento dos tribunais. O entendimento, por exemplo, de uma figura da internet que fala muito da liberdade de expressão, Monark, talvez você já tenha ouvido falar, né? Ele era do Flow e aí ele falou bastante, perdeu a sua vaga lá no Flow, perdeu o seu programa e hoje ele tem um outro programa. O Monark, hoje, de repente, você pode utilizá-lo para entender muito o que seria a liberdade de manifestação do pensamento, tá? Eu só quero que você, nesse momento, estudando para concurso público, não leve em consideração as opiniões dele ou de qualquer outra pessoa. Então você precisa ter esse cuidado, tá? Para a prova, não vai cair a opinião do Monark, não vai cair a opinião de nenhum outro influenciador de TikTok, não. Vai cair os termos da Constituição e vai cair os entendimentos dos tribunais da nossa doutrina. É isso que importa para você agora. Vamos fechar esse combinado aqui, tá? Só para não dar problema, porque daqui a pouco tem alguém que pensa uma coisa, que pensa outra. Ah, não concordo. A tua opinião não importa agora. A minha opinião não importa, tá? Fica com essa ideia na tua cabeça. Tá bom? Vamos lá, se liga só.
que a Constituição fala aqui no inciso 4? Ela fala que é livre a manifestação do pensamento, ou seja, você tem tranquilidade, você tem liberdade para se manifestar. Agora, é vedado, ou seja, é proibido o anonimato, ou seja, a Constituição, ela deu para a gente a possibilidade de nós expressarmos o nosso pensamento, da gente tirar algo que é interno e materializar isso para o mundo de maneira livre, ok? A única coisa que ela disse é o seguinte: você, ao se expressar, não pode se esconder no anonimato. Não pode usar o véu do anonimato, o manto do anonimato para se expressar, ok? Vamos aprofundar isso aqui porque é um inciso tão pequenininho, mas que pode causar alguns problemas aqui, tá? Então aqui a gente tem a famosa liberdade de expressão, ok? A liberdade de expressão, ela é um verdadeiro fundamento do Estado democrático. A manifestação do pensamento, ela está amplamente ligada, conectada com a ideia de democracia, tá? O fundamento do pluralismo político também viabiliza a expressão da liberdade, né? A liberdade da expressão, melhor colocando para você. É um dos grandes fundamentos, então, da democracia. A democracia não funciona sem a manifestação do pensamento das pessoas, tá? Então, todos podem se manifestar, seja de maneira falada, de maneira oral ou por escrito, o que pensam, desde que isso não seja feito de maneira anônima, ok? E por que, professor, que eu não posso me manifestar de maneira anônima, às escuras, escondidinho? Por quê? Porque você pode falar alguma coisa que está nos seus pensamentos, manifestar o seu pensamento, que atinja direito de outra pessoa. E essa pessoa atingida, ela pode vir a querer buscar a reparação, tá? Que é justamente o inciso 5 que a gente vai ver na sequência. Porque a sua manifestação do pensamento, eventualmente, ela pode vir a causar danos a terceiro. Talvez você siga uma ideia bem antiga, né? Tem algumas pessoas que falam o seguinte: eu sou sincero, eu sou sincera, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu quero, eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Eu falo mesmo, eu falo na cara, tô nem aí pro que os outros vão pensar. Não é bem assim, tá? Você tem toda a liberdade de ser sincero, você tem toda a liberdade de falar o que você pensa. Mas você, primeiro, não pode fazer isso de modo anônimo e você vai ter que arcar com as consequências daquilo que você falar. Seja normalmente um processo judicial, de repente, né, dependendo para quem você falar e como você falar, você pode tomar um tapa na cara, né? Alguma coisa assim. O fato é que é possível que você sofra uma retaliação, que você receba uma resposta pelo que você vier a falar. Então isso é papo para daqui a pouquinho, no próximo inciso que a gente fala sobre esse detalhe, tá? Vamos aprofundar um pouquinho mais no inciso 4. Se liga só. Com base nessa vedação do anonimato, o STF, por exemplo, nosso Supremo Tribunal Federal, ele proíbe o acolhimento das chamadas denúncias anônimas, tá? Isso aqui é bem interessante para provas aí de carreiras policiais. Entretanto, essas delações anônimas, elas poderão servir de base para que o poder público adote medidas a esclarecer, tá? Em sumária e prévia apuração, a verossimilhança, tá? Das alegações que lhe foram transmitidas, ou seja, a veracidade, tá? Das alegações. Ou seja, ninguém vai ser punido por uma denúncia anônima, mas essa denúncia anônima ela vai servir como base para, de repente, uma investigação para se buscar elementos melhores de convicção, tá? Inclusive, hoje você tem, há bastante tempo, na real, você tem o Disque Denúncia, né? Que você não precisa nem se identificar, só que essa denúncia, pura e simplesmente, não vai servir para prender alguém ou para restringir a liberdade de alguém, mas sim para dar o início a uma investigação, por exemplo, tá? E aí, em caso positivo, então, poderá ser promovida a formal instauração da persecutio criminis, ou seja, nada mais do que
a investigação, que quando a gente estudar lá processo penal, começarmos a estudar processo penal aqui na Mentoria Elite, nós vamos ver bastante essa parte que tem tudo a ver com o inquérito policial, tá bom? Então perceba que as denúncias anônimas, jamais elas poderão ser a causa única do exercício da atividade punida do Estado, mas elas vão poder servir como base para se investigar, tá bom? Você tem aí nesse slide bem explicadinho esse detalhe, ok? Também, com base no direito à manifestação do pensamento e no direito de reunião, o STF ele considerou inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, tá? Ou de qualquer substância entorpecente específica. Então, com base na manifestação do pensamento, é que o STF entendeu que a marcha da maconha é constitucional, que é possível que pessoas se reúnam, por exemplo, numa praça pública para defender o uso, a legalização e a liberação de drogas como maconha, por exemplo. Tá? É muito famosa essa marcha da maconha, por exemplo, de grupos aí que são usuários ou que querem que essa droga seja liberada, eles façam passeatas, façam marchas, façam manifestações, e o STF entendeu que isso é possível e fundamentou essa possibilidade com base na manifestação do pensamento, ok? Agora, uma das grandes perguntas que pode vir na tua prova com relação a isso é o seguinte, e que vai vir muito possivelmente no aprofundamento de todos os direitos e garantias que a gente vai analisar ao longo dessa jornada aqui do artigo 5º, tá? Professor, esse direito da manifestação do pensamento, ele é absoluto ou ele é relativo? Será que eu vou sofrer algum tipo de restrição na minha manifestação do pensamento? Ou eu posso fazer a minha manifestação, a minha expressão, ela pode ser ampla e não sofrer nenhum tipo de restrição? Cuidado aqui, ó. Cuidado aqui. A manifestação do pensamento, assim como nenhum direito fundamental, é absoluto, tá? E aqui eu sempre gosto de fazer aquele paralelo. Você imagina só, você que já está estudando comigo, você viu que nem o direito à vida ele é absoluto. O direito à vida encontra obstáculos em determinados momentos. Você imagina que o direito à vida que é o mais importante, porque é a partir da vida que todos os demais decorrem. Nem a vida é absoluta, o que dirá os demais? Dirá a manifestação do seu pensamento, tá? Então, a liberdade de expressão, segundo o STF, ela não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam em crimes, em ilicitude penal. O preceito fundamental da liberdade de expressão, ele não consagra o direito à incitação do racismo, por exemplo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede os direitos contra a honra, por exemplo. Então, o STF ele já decidiu que é possível você defender algumas ideias, mas caso na defesa dessas suas ideias você extrapole, você viole, você venha a cometer algum crime ou violar o direito de uma outra pessoa, você pode sofrer aí a responsabilização por isso, tá bom? Então, nos dias de hoje, há 10 anos atrás, quando eu comecei a dar essa aula, eu usava outros exemplos. Hoje é um que você pode lembrar, até pela geração que a gente vive nesse momento, você vai lembrar muito do Monark, tá? Você vai lembrar muito do Monark. O Monark acabou se ferrando justamente por isso. O Monark, ele acabou falando num dos programas que deu toda aquela polêmica com ele, ele falou muito do nazismo, né? E aí houve interpretações, aí algumas questões que levaram ele a sofrer todas aquelas consequências, tá bom? Então, você tome cuidado. A manifestação do pensamento é livre, sendo vetado o anonimato, mas ela não é absoluta. Ela pode encontrar algumas restrições em alguns dados momentos, tá bom? A liberdade de expressão, ela é ampla, mas ela não é absoluta, tá? Sendo proibidos os chamados, então, discursos de ódio. Ok? Então, ideias de ódio, ideias que gerem preconceitos contra determinados grupos vão ser punidas, tá? Então, você tem aqui, nesses slides, esse aprofundamento que você pode fazer. Eu tentei deixar bem claro aí para você, tá bem explicado, com uma leitura bem mansa, bem tranquila para uma questão um pouco mais aprofundada, tá bom? Exatamente, então, aqui continuando, tá? Você tem aqui
mais os complementos dessa liberdade. Aí eu quero chegar contigo no inciso 5. O inciso 5, meus queridos, ele é um complemento do 4. Na real, ele é a consequência de para quando, né, você extrapola a sua liberdade de manifestação do pensamento. Porque pensa assim, lembra que eu te falei? Tem pessoas que falam que são sinceras, que falam o que querem, que falam absolutamente o que querem e o que pensam e não estão nem aí. Pode ser que numa dessas você fale mal de uma pessoa. E quando você fale mal de uma pessoa, pode ser que você venha a cometer crimes de calúnia, de difamação, de injúria, por exemplo, que são os crimes da ordem moral lá do Código Penal. E aí essa pessoa, ela pode querer te processar criminalmente, de repente até civilmente. Imagina só que numa dessas, você, achando que está fazendo aí uso da sua manifestação do pensamento, você fala: minha vizinha, a fulana, é uma safada. Ela trai o marido sai para trabalhar e ela vai tomar café na casa do vizinho. Eu sei aquele café que ela deve tomar. Imagina só quando isso estoura, o dano que isso pode causar, seja verdade ou não, na vida dessas outras pessoas. O dano que você pode causar na vida dessas pessoas. Então, principalmente se não for uma verdade, você não tiver provas para isso, você pode sofrer um processo de ordem criminal e ainda ter que pagar uma indenização por dano material, moral ou a imagem dessas pessoas. Imagina só, você fala isso, você expressa essa manifestação do pensamento, desse exemplo, numa postagem em uma rede social, que o alcance disso é ilimitado. Você pode chegar, de repente, em toda a sua cidade falando que a vizinha toma café sem o marido saber na casa do vizinho. Imagina só o dano à imagem dessa vizinha, o dano à imagem para esse vizinho, o dano à imagem para o marido. Imagina só que problema essa história pode dar. Então o inciso 5 ele traz para você o seguinte, que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, por dano moral ou a imagem, tá? E aqui não precisa ser um ou outro, pode ser inclusive todos, caso seja assim entendido no processo, tá bom? Vou te mostrar aqui numa questão como que esse tema pode cair aqui na tua prova. Se liga só, uma questão do TJ Espírito Santo agora, recente, de 2023. Se liga. Uma pessoa vítima de uma notícia falsa, profundamente nociva à sua honra, deverá escolher, em eventual pleito judicial, entre o direito de resposta e a indenização pelo dano causado. Imagina só que naquele exemplo que eu te dei ali do marido, né? Dessa esposa que ia tomar café com o vizinho, você não sabia muito bem, você espalhou uma fake news, uma notícia falsa que profundamente abalou a honra dessa pessoa. Essa pessoa abalada, agredida, ela vai ter que escolher entre o direito de resposta e a indenização, ou ela vai ter o direito de resposta e a indenização? Então você tem que tomar cuidado, tá? Essa questão aqui deveria ser gabaritada como errada pelo seguinte: de acordo com o artigo 5º, inciso 5, é assegurado o direito de resposta além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Um direito não exclui o outro, então você toma cuidado com isso, tá? Então essa norma, ela traduz o direito de resposta à manifestação do pensamento de outrem, o que é aplicável em relação a todas as ofensas, independentemente se elas configurarem ou não infrações penais, tá? E essa resposta, ela deve ser sempre proporcional, ou seja, veiculada no mesmo meio de comunicação utilizada pelo agravo, com o mesmo destaque, tamanho e duração. Então aqui merece uma explicação, tá? Imagina que você sofra um dano à sua imagem com uma matéria no Jornal Nacional. Que alguém faça uma matéria sua lá no Jornal Nacional dizendo que você é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Bom, você não considera isso, você entra na justiça e ganha o direito de resposta. A sua resposta, ela vai ser proporcional ao agravo, ou seja, a maneira como você foi atacado. Então, se você foi agredido no Jornal Nacional, você vai ter o direito de resposta no Jornal Nacional. Imagina só que você seja maculado na sua honra em uma página de um jornal impresso da sua cidade. Você entra judicialmente, ganha o direito de resposta, você vai ter a mesma página, a mesma quantidade de caracteres para apresentar
a sua resposta, ou seja, a sua defesa com relação àquela agressão, tá bom? E esse direito aqui, o direito de resposta, ele se aplica tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, tá? Então, empresas têm aí direito à honra empresarial, proteção ao nome empresarial, como a gente já viu lá naquela parte introdutória do nosso artigo 5º, tá bom? Outro aspecto bem bacana aqui que você pode levar para sua prova desse inciso é com relação às indenizações, tá? Material moral e a imagem, elas podem ser cumuláveis, ou seja, elas podem ser aplicadas conjuntamente, certo? Então você tome cuidado, aqui você tem essa explicação e aqui você tem o finalzinho, é um organograma aqui que eu sei que vocês gostam para o direito de resposta, tá? Você tem aqui o direito de resposta podendo ser aplicado a pessoas físicas e a jurídicas, vai ser proporcional ao agravo e pode ser acumulado com a indenização por dano material moral ou à imagem. Perfeito? De boa? Tranquilos? Muito bem, né, turma? Muito bem. Já fechando aqui essa partezinha, agora eu quero entrar com vocês numa parte aqui que começa a falar ainda de liberdade. Lembra que lá naquela aula introdutória eu falei que o direito à liberdade e à propriedade a gente ia ver mais adiante. Por quê? Porque a liberdade ela está prevista praticamente toda a Constituição. Em todos os pedaços da Constituição você acha ideias da liberdade, que é um dos grandes fundamentos da nossa democracia, tá? Você pode ter liberdade de locomoção, você pode ter liberdade de pensar o que você quiser, você pode ter liberdade de ter a opinião política que quiser, você pode ter a liberdade de ter a crença que você quiser. E é justamente agora que eu quero conversar com você sobre ela, sobre a liberdade de crença aqui no Brasil, que você encontra no inciso 6 e no inciso 7, que eles podem ser estudados juntamente aqui, tá? Eu vou apresentar para ti aqui os incisos e logo na sequência a gente faz o aprofundamento. Então se liga só. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. E o inciso 7 fala que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, tá bom? Olha só, nesse inciso, então, nós temos consagrada a liberdade religiosa. O que você tem que entender disso aqui, ó? No que se refere ao inciso 7, observe que não é o poder público responsável pela prestação religiosa, tá? Pois o Brasil é um Estado laico. Isso aqui você deve levar para a tua prova. O que significa ser um Estado laico? Significa que o Brasil é neutro com relação à religiosidade, tá? Então você pode até puxar uma setinha e entender que o Brasil ele é neutro quando o assunto é religiosidade. Nós tivemos apenas um momento histórico, que foi na parte do Brasil Império, ainda na Constituição de 1824, que nós tínhamos uma religião oficial. Foi o único momento na história que a nossa religião era a religião católica, tá? Se eu não me engano, o artigo 4º da Constituição de 1824 falava que o Brasil adota a religião católica apostólica romana, tá? Foi o único momento na história. Depois o Brasil nunca adotou um posicionamento oficial com relação à religiosidade. Ok? Então você tem que entender isso. Com relação ao Estado brasileiro impor uma religião para os seus cidadãos, isso é totalmente inconstitucional. Ok? Mas algumas informações com relação a isso é o seguinte, que essa proteção aos locais de culto é o princípio do qual deriva a chamada imunidade tributária, tá? Que está lá no artigo 150 da Constituição, que fala e veda, na verdade, que esses entes federativos possam instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Então, a gente tem aqui essas ideias, né, que as igrejas, né, que os templos, eles não pagam imposto, e o fundamento está aqui nessa ideia. Segundo o STF, essa imunidade alcança os cemitérios que consubstanciam extensões da entidade de cunho religioso abrangidas pela garantia desse imposto constitucional, sendo vedada, portanto, a incidência do IPTU
Olha só que informação interessante, né? O cemitério, por exemplo, ele não paga IPTU. Você tem lá a sua propriedade, você tem aquela sua propriedade eterna, né? Aquele seu caixãozinho, você não vai pagar IPTU sobre eles. Olha só que maravilha, né? Alguns aprofundamentos a mais aqui sobre a ideia da liberdade religiosa que já caíram em prova e podem vir a cair na tua prova de novo, tá? Com relação ao ensino religioso no Brasil, lembra dessa matéria? Quando você vai lá no ensino fundamental, alguns locais, né, alguns estados no ensino médio, mas mais comum no ensino fundamental, você tem a matéria ensino religioso, que cada vez fica menos comum. Essa matrícula no ensino religioso, hoje, ela é uma matrícula facultativa, ou seja, ela é opcional, tá? Você não é obrigado a cursar a matéria ensino religioso caso você não queira, tá? Por quê? Porque tradicionalmente essa matéria ensino religioso ela puxava mais para a parte católica, né? E hoje em dia a gente já sabe agora aqui que o Brasil é um estado laico, ele não tem uma posição oficial, logo as escolas não podem, tá? Ai, professor, mas eu tenho uma escola particular aqui que ela é religiosa, ela tem, tá? Escola particular não é gerida pelo Estado, tá? Nós temos algumas escolas que seguem algumas matrizes que são colégios de freiras, por exemplo, que são colégios mais de alguma linha religiosa, que aí tudo bem. A questão é quando vem do poder público, tá bom? Quando vem do poder público é o que não pode. Bacana? Então se liga só, outro aprofundamento. No Brasil, convivem inúmeras religiões, algumas das quais são chamadas de religiões de matriz africana. Já ouviu falar disso? Do candomblé? Quimbanda, né? E umbanda. No candomblé, há cultos em que há o sacrifício de animais. Uma lei estadual aqui no Rio Grande do Sul, ela estabeleceu uma série de medidas considerando os maus tratos aos animais, tá? Aí ela ressalvou, contudo, que o sacrifício de animais em cultos religiosos de matriz africana. Isso foi para lá no Supremo Tribunal Federal, tá? O STF ele foi chamado para apreciar essa lei estadual, decidindo que é constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício em ritual de animais de cultos de religiões de matriz africana, tá? No conflito entre bens jurídicos, prevaleceu a liberdade religiosa. Então é por isso que você pode encontrar algumas religiões que sacrificam animais, né, para a linha deles lá, e essa lei aqui no Rio Grande do Sul que tentou impedir isso foi considerada inconstitucional. A gente viu que os animais, lá na primeira aula, eles não são titulares de direitos, né? Eles são objetos de proteção do direito, mas por não serem titulares, ainda pode ser que em alguns momentos eles encontrem alguns problemas, tá? Entre algum deles, essa questão da religiosidade desses sacrifícios, tá bom? 3. Não se adequa à Constituição o discurso que tem o intuito de atingir, rebaixar ou desmerecer religião diferente da sua, tá? Então, esses aqui são os chamados hate speech, né? Ou discursos de ódio. Então, esses discursos de ódio contra uma esfera religiosa é uma violação à liberdade de crença, à liberdade religiosa, tá? Então, você tem o direito aqui no Brasil de expressar e seguir a religiosidade que você quiser. Inclusive, você tem o direito de não ter nenhuma religião, ok? Então, é perfeitamente possível isso acontecer. Outro detalhamento aqui, ó. Em função da questão da religiosidade, né, da expressão da religiosidade, nós tivemos algumas decisões com relação à guarda sabática, tá? Que ela é praticada por adventistas e por judeus. E é possível aqui remarcar provas de concursos públicos em razão da crença religiosa que coloca a guarda sabática, tá? Então, para pessoas que vão prestar concursos, por exemplo, e que pertençam a essa linha religiosa das adventistas ou de judeus e que estejam na guarda sabática, que não podem realizar nenhum tipo de atividade durante esse período religioso, é possível conquistar a remarcação de provas. Inclusive, os editais mais recentes, se você for ler a fundo, já vem essa previsão no edital, que você entra em contato com a banca organizadora e você pode ter remarcado a sua prova com relação à guarda sabática, tá? Então, você tem aqui esse fundamento, esse aprofundamento. O último aprofundamento que eu quero fazer com você está aqui, ó. Quanto às testemunhas de Jeová,
que não aceitam a transfusão de sangue, tá? Mesmo em situações de risco de vida. E aí vai haver, obviamente, um notório conflito entre o direito à vida e a liberdade de crença. Então, no caso de pacientes maiores e capazes, ou seja, de mais de 18 anos, que é quando se conquista a maioridade aqui no Brasil, prevalece a autonomia da vontade com base em um consentimento livre e genuíno que é informado para a pessoa. Olha, se você não fizer a transfusão, você vai morrer. Você quer fazer ou não quer? Aí a pessoa escolhe. Ela tem essa autonomia, ela tem a sua consciência plena para tomar essa decisão, ok? Agora, o problema é quanto aos menores de idade, aqueles que ainda não estão diante da lei civil apto a produzir aí, a praticar todos os atos na vida civil, tá? Então aqui com relação aos menores é que pode dar um probleminha na prova. Então se liga só. Quanto aos menores, esgotados todos os tratamentos alternativos, né, aqueles que não envolvam a transfusão de sangue, o médico poderá decidir por salvar a vida da pessoa. Entretanto, esse tema ainda é polêmico e ele pode ter um novo entendimento do STF em alguma decisão futura, tá? Hoje, nesse exato momento que eu gravo essa aula, o entendimento do STF é esse. Caso eventualmente venha a ser alterado, a gente vai gravar uma aula aqui de atualização. Mas hoje, para uma prova mais aprofundada, pode ser cobrado isso. Você pode responder que quando envolver interesse de menores, o médico pode tomar a decisão, ok? O médico pode tomar essa decisão tranquilamente. Bacana? Então aqui, meus queridos, a gente fez alguns aprofundamentos, tá? Nós fizemos alguns aprofundamentos. Você viu o texto seco desses incisos aqui da Constituição e você viu também o aprofundamento com relação à doutrina e também às decisões, especialmente do STF. Ok? Para a nossa aula, para esse bloco não ficar muito grande, eu vou parar por aqui. Aí no próximo bloco a gente continua a partir do inciso 8 da Constituição. Tá bom? Qualquer dúvida, manda lá no suporte. Bons estudos, vamos juntos, rumo ao sucesso. Até a próxima aula.